no início a gente não era conhecido como Irmãos Melo, não. As pessoas chamavam a gente de Irmãos Limoeiro. Mas assim, a gente já deve ter visto praticamente umas 400... Pelo menos 95% das espécies que tem aqui. A logo do evento, ela representa a ave mais emblemática aqui de Guapimirim, porque a gente pode dizer que é uma das aves mais procuradas do Brasil hoje em dia, talvez do mundo, porque é uma espécie que a última aparição dela foi em 96, e antes dela ter sido vista em 96, ela tinha ficado 100 anos sem ser vista, mais ou menos isso, né? Em torno de 100 anos. Então é uma ave muito rara, o tietê de coroa. Ela foi vista na primeira ocasião por um ornitólogo muito conhecido, um expert na área, que é o Ricardo Parrini, que ele sempre andou nessa região, e ele viu pela primeira vez ali. Depois ele entrou em contato com outros ornitólogos que também eram, né, bastante experientes, e aí eles fizeram uma expedição para tentar ver. Eram 2 indivíduos numa copa de uma árvore, tiveram uma visão bem rápida. Foram muitos dias que eles ficaram nos dias seguintes para tentar ver de novo e não apareceu. Foi só aquela vez. Até onde se sabe é exclusivo do Rio de Janeiro. Isso aqui é interessante, porque todas as peles foram coletadas no Rio de Janeiro, século XIX. Essa é uma coruja da Mata Atlântica, isso aqui é interessante. Então a murucututu de barriga amarela é uma coruja grande, bem emblemática da Mata Atlântica, é uma coruja que os turistas que querem observar, registrar essa espécie, precisam vir para o Brasil. Então, ela é uma coruja bem territorialista, onde ela tem o território dela, as outras ficam com medo e é um pouco difícil ver outras espécies assim juntas. A gente começou fotografando, fazendo alguns vídeos, aí depois a gente partiu mais para foto, ficamos uns anos ali fazendo fotos, mas logo em 2009, a gente começou em 2007, meados de 2009 a gente já estava interessado em também gravar os bichos. E é um universo totalmente diferente. A geografia de Guapimirim é muito exclusiva, assim. Quase nenhum município tem essa, né? Você poder sair do manguezal e estar no alto da serra em 35 minutos. Isso é uma coisa que é um privilégio. Essa choca que a gente está vendo aqui, né, choca listrada, ela é uma ave de baixada. Você não vai ver ela numa região alta aqui de Guapimirim. No alto da serra ela já é substituída por outra espécie que já é de uma área mais elevada. Então as aves têm isso, né? Muitas espécies cedem, vamos dizer assim, um lugar para uma outra espécie que tem o mesmo comportamento, os mesmos parâmetros, né, alimentares e biológicos, mas que não é a mesma espécie. Então elas vão meio que se complementando dependendo da altitude ali. O saia azul é um passarinho assim comum em todas as faixas de altitude. Né? No topo assim das montanhas talvez não seja tão fácil você ver, mas digamos que na região serrana, de uma maneira geral, na Baixada, você sempre vê um saia azul. É uma ave realmente comum, mas que nem todo mundo percebe esse bicho, porque ele é pequenininho, está sempre nas copas, se alimentando. O saia azul, se você colocar um bebedouro de beija-flor, ele, além de gostar de comedouro, né, quando você bota pedaço de banana, laranja, ele também vai no bebedouro para tomar água com açúcar. Essa família chama atenção pelas cores, né? E a militar é indiscutivelmente uma das mais bonitas. Porque essa combinação do verde com vermelho na natureza, ela não é comum, uma combinação rara. Para quem estuda arte, são cores complementares, né? Quase que opostas ali. E, enfim, ela por si só pelas cores, todo mundo já se encanta, né? E é interessante que essa era militar, ela está sempre em bando, então geralmente você não vê só uma, você vê várias. E ela é uma espécie que gosta muito de se alimentar nas plantas que a gente chama de micônias. É uma família de plantas, né, melastomatáceas, que elas geralmente crescem na borda de floresta. E elas são muito atrativas para saíras, gaturamos, tiês. Então uma boa oportunidade para a pessoa ver esse bicho é acompanhar a frutificação dessas micônias. Ou então, né, colocar algumas frutas assim na sua varanda. Para quem mora num lugar como esse, vai conseguir ver. O tucano é uma ave de grande porte e ele costuma dispersar sementes de árvores muito importantes na Mata Atlântica. Uma das mais importantes é a palmeira jussara. O tucano, ele é um dispersor dos frutos da palmeira jussara, porque ele consegue se alimentar porque é grande o fruto, né? Então outras aves como, por exemplo, alguns cotingídeos, né, que são araponga, por exemplo, que muita gente conhece, também fazem esse papel. Então ele é praticamente um jardineiro da floresta. Então o tangará é uma outra espécie bem emblemática da Mata Atlântica. Também é uma ave que não dá em qualquer floresta. Precisa ter uma certa preservação. Então ele é uma ave que faz uma arena, o que é muito legal.
vários machos se reúnem e ficam fazendo uma dança, que eles se revezam, um vai pulando por cima dos outros e vão dançando, vão batendo as asas, até que um deles, ele é como se fosse o líder ali da dança, que é o mais experiente ali, e ele finaliza a dança fazendo uns estalos com a asa e com a cauda. E aí você consegue ouvir esse estalo de longe, você consegue saber quando está tendo uma dança de tangará. Nem todo mundo repara no som dos passarinhos, mas se a pessoa estiver atenta ali, vai ver que o tec-tec é bem presente. Ele não precisa nem estar assim no interior da floresta, ele também gosta das bordas da mata. Então ele é um passarinho que chama atenção pelas suas cores, né? Esse contraste ali do amarelo com esse cinza azulado, mas que você precisa de pelo menos um binóculo para poder ver ele bem. E ele faz esse som característico que dá nome à espécie, né? Que é o tec-tec. Mas bem alto, né? É inacreditável como ele consegue cantar tão alto. O beija-flor ele tá sempre exibindo essas cores? Não. Uma das características principais dos beija-flores é que a plumagem deles tem uma característica que a gente chama iridescência, que é, na verdade, você vê as cores dependendo de como a luz está batendo nas penas dele. Então tem, às vezes, o mesmo beija-flor, quando você olha ele sob a luz errada ou em determinado ângulo, você não vê essas cores. Ele parece mais preto, né? E aí, quando você olha num ângulo correto, ele exibe todas as cores, inclusive a orelha violeta, no caso dessa espécie. Não é sempre que a gente vê a orelha violeta. Dependendo da luz ou do ângulo, ela parece preta. Esse é um dos poucos que não tem uma plumagem tão colorida, mas a beleza dele está justamente aí, né? Em ser diferente dos outros. Então essa cauda dele branca, por exemplo, quando ele abre a cauda, fica como se fosse uma pessoa com, né, uma mulher com um vestido preto e uma saia branca. É lindo ver. E quando ele está voando, chama muita atenção essa cauda branca. E é uma espécie migratória, só aparece aqui na primavera e no verão. Eu acho que é a única família, né, que consegue voar para trás. E as asas batem muito rápido, né? Então ele tem essa facilidade de... E o interessante é que os beija-flores, muita gente não sabe, mas como eles têm que bater asa muito rápido, o coração deles também bate muito rápido. E aí, para compensar isso, eles precisam dar uns cochilos, assim, durante o dia. Essa foto foi feita na APA de Guapimirim, lá no fundo mesmo da Baía de Guanabara, quando você sai ali do rio Macacu, na verdade, e aí você chega naquela área ali da Baía, onde tem várias garças, geralmente, se alimentando. E essa chamou muita atenção porque ela estava tentando engolir esse peixe um tempão. E essa foto foi um dos momentos que ela estava ainda para engolir, depois ela conseguiu engolir. É muito interessante o modo como ele se alimenta. Ele fica andando na água rasa, no lodaçal, aí ele vai com o bico assim, ele fica abrindo, fechando e movendo a cabeça para um lado e para o outro. E aí ele vai conseguindo filtrar os bichos que ele come, que são pequenos crustáceos. Mas de fato o que chama atenção é o formato do bico, que é muito específico, né? Um pássaro com bico forma de colher quase não tem, por isso que o nome é colhereiro. E a cor, né? Se você vê um colhereiro voando no manguezal, é impossível você não enxergar, porque é aquele rosa contrastando com verde, então a cor dele chama muita atenção. Os gaturamos são muito coloridos, são pequenos, mas muito chamativos pelas cores. E o bandeirinha é um dos mais legais porque ele tem as cores da bandeira, né, do Brasil. E é impressionante mesmo. Quando a gente vê esse bicho ao vivo, esse azul dele é um brilho inacreditável. É uma coisa que nem a foto consegue captar bem. O gaturamo verdadeiro, ele tem uma característica que é muito interessante, que é um exímio cantor e imitador. Ele consegue imitar várias espécies que estão ali no entorno dele, né, que ele vai aprendendo o canto e colocar num canto só. Então ele faz uma sequência que ele vai misturando, ele vai pegando um pedacinho de cada canto dos outros pássaros e vai colocando no canto dele. Às vezes a gente está andando no mato, principalmente no início, né, quem está começando na observação de aves, geralmente cai nesse truque do gaturamo, né? Você escuta um monte de passarinho cantando, você fala, onde estão esses pássaros todos que eu não estou vendo? Na verdade é um só, que é o gaturamo que está imitando todos esses outros cantos. Com certeza. Hoje a gente tem a ciência cidadã, muitos observadores de aves que acabam achando espécies novas de outros grupos, porque estão numa passarinhada, estão com a câmera fotográfica, viu a borboleta diferente, fotografou, quando vai ver aquela borboleta não tinha nenhuma foto ou uma espécie nova. Isso tem acontecido até com uma certa frequência. E é muito legal, porque a fauna do Brasil, de uma maneira geral, ela é pouco documentada. Estima-se que existem muito mais, principalmente insetos. Aves, nem tanto, porque a gente já descobriu quase tudo. Mas insetos, por exemplo, a aracnídeo, né, a aranha, tem muita coisa para descobrir ainda, para descrever. E o trabalho de quem está em campo vendo passarinho também ajuda nesses outros grupos a documentar.